Olá, meus irmãos, meus amigos, eu saúdo a todos com a graça e com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao nosso canal, ao nosso momento de meditação na Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar um texto bem significativo que tem a ver, muito pertinente ao nosso tempo, tempo que estamos vivendo. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, a acompanhar essa leitura no livro de Mateus, capítulo 11, versículos de 1 até 15. Diz assim a palavra de Deus: Quando acabou de dar estas ordens aos seus discípulos, Jesus saiu daquele lugar e foi ensinar e anunciar sua mensagem nas cidades que ficavam perto dali. João Batista estava na cadeia e, quando ouviu falar do que Cristo fazia, mandou que alguns dos seus discípulos fossem perguntar a ele: O Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Voltem e contem a João o que vocês estão vendo e ouvindo. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. Felizes são aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: O que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que se vestem bem moram nos palácios. Então me digam, o que esperavam ver? Um profeta? Sim, e eu afirmo que vocês viram muito mais do que um profeta, porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: Aqui está o meu enviado, o meu mensageiro, disse Deus, eu o enviarei adiante de você para preparar o seu caminho. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. De todos os homens que já nasceram, João Batista é o maior. Porém, quem é menor no reino do céu é maior do que ele. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência, e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Até o tempo de João, todos os profetas e a lei de Moisés falaram a respeito do reino. E se vocês querem crer na mensagem deles, João é Elias que estava para vir. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Este texto ele está presente aqui em Mateus para afirmar sobre o testemunho de Jesus acerca de João Batista. Jesus, quando recebe a visita de dois discípulos de João, e João está no cárcere preso, manda-os até Jesus para perguntar-lhe se era ele de fato aquele a quem eles esperavam ou haveria outro que viria no lugar dele. Então nós temos aqui alguns personagens. O primeiro, João Batista, que está preso, os discípulos de João que vão levar a mensagem de João até Jesus. Jesus Cristo está pregando e ensinando aos seus discípulos e os seus discípulos que ali estavam a ouvir. Então João está na prisão, havia muitas incertezas. João estava na antecâmara da condenação, do martírio, ele ia ser executado e estava apreensivo se de fato o seu trabalho tinha gerado frutos, se ele tinha conhecido de fato a palavra de Deus às pessoas, apresentado como o enviado de Deus para anunciar o reino do Senhor Jesus, a vinda do Messias. E João, como precursor, estava à beira da morte, estava ali para ser condenado e a sua iminente condenação, sua morte, estava prestes a acontecer. Então, o que é que nós aprendemos nesse texto? É que havia uma inquietação na alma de João Batista. Muitas vezes nós nos sentimos assim quando temos pregado, testemunhado
anunciado o reino, falado às pessoas de uma nova vida com Cristo, mas ao mesmo tempo os reveses da vida chegam até nós, sofremos represálias, somos injustiçados e isso causa em nós um embaraço. É de fato assim mesmo que deveria ser? Ou haverá outra coisa que possa tirar para nós uma palavra de refrigério, de consolo e de conforto? Então nós temos esses personagens aqui que participam como mediadores, os discípulos de João, os discípulos de Jesus. O João Batista como o precursor de Jesus e Jesus ensinando aos seus discípulos. Então, quando João ouve falar que Jesus estava pregando, fazendo sinais e maravilhas, ele manda seus discípulos até o Mestre e levam eles uma mensagem de João bem interessante. Parece-nos aqui que João está temeroso, porque ele há de morrer brevemente, e o que será sobre os seus discípulos? A quem eles seguirão? Então ele faz esse intercâmbio entre Jesus e a sua mensagem. Ele envia esses discípulos para perguntarem a Jesus. Quando eles chegam até Jesus, diz o texto aqui, que a pergunta é assim: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Notem vocês que essa inquietação de João traz para nós um entendimento bem crítico. Será que João não cria que Jesus era de fato o Messias prometido? Eu creio que não. Sabe por quê? Porque João era primo de João Batista, filho de Isabel, e Isabel era parenta da mãe de Jesus, Maria. Então eles eram próximos, foram criados ali no mesmo ambiente. E João anuncia Jesus, Jesus vem até ele para ser batizado e eles se conhecem, eles sabem. E João tem a confirmação de que aquele que ele anuncia é de fato Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando João anuncia para esses discípulos, nós pensamos primeiramente no momento que nós estamos vivendo. Será que a palavra de Deus tem surtido o efeito necessário no coração das pessoas? Será que aquilo que nós nos empenhamos em divulgar dá para nós confiança, tranquilidade e esperança? Isso deve ter passado pela cabeça de João Batista, porque quando ele envia os discípulos para perguntarem a Jesus se ele era o Messias, ele entende que o sofrimento dele estava passando despercebido a Jesus. Havia um certo descaso, um aparente descaso. Jesus não havia se preocupado, não havia interferido, não havia pedido nada para que os governantes pudessem diminuir a pena, aquilo que poderia acontecer com João Batista. Não, Jesus não fala nada. Jesus se retira quando ele sabe que João está preso. E se entristece, é claro, quando ele sabe que João morre. Então, a primeira resposta que Jesus dá é assim: voltem a João e contem a ele o que vocês têm visto e ouvido. E o que é que eles têm visto e ouvido? Jesus diz assim: digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, os pobres recebem o Evangelho. E felizes aqueles que não abandonam a sua fé em mim. Aparece uma reprimenda de Jesus com a pergunta de João Batista, mas o intuito de Jesus é dizer àqueles discípulos que eles retornem com uma mensagem de que eles têm presenciado, têm apercebido, a mensagem de restauração, de renovação, de cura, de transformação. Esse é o Evangelho de Cristo. Não é um Evangelho teórico, é um Evangelho prático que acontece na vida das pessoas. Outra coisa que quando eles voltam é que Jesus se direciona aos seus discípulos para dar o testemunho acerca de João Batista. E o testemunho, ele tem aqui para nós, naquilo que nós vimos anteriormente trabalhando, que são as parábolas, alguns anúncios de Jesus
que implica para nós a ideia de que há uma símile, uma comparação. Jesus diz aos seus ouvintes, os seus discípulos ali presentes: o que vocês viram em João Batista? O que saístes a ver? Um caniço agitado pelo vento? Ele compara a ideia de que aqueles homens tinham ido até João Batista para ouvi-lo, e qual era a semelhança de João Batista? Era um junco, um caniço que o vento agitava facilmente, alguém instável, alguém fraco, ou alguém que muda constantemente, volúvel. Ele não tem firmeza, ele não tem durabilidade, ele não tem constância. Será que João Batista é esse caniço agitado pelo vento? Ele está com medo das circunstâncias? Ou é alguém firme, convicto da sua mensagem, da sua palavra e em quem ele crê? Eu quero abrir aqui um parênteses para que a gente possa entender o momento em que estamos vivendo. Eu tenho ouvido e tenho ficado triste com muitas pessoas que o assunto que corre no nosso meio é sobre pessoas que morreram, né? Quando na verdade nós tínhamos que celebrar os que vivem, os que estão, os que se recuperaram, os que foram curados. É isso que Jesus está dizendo, de certa forma. Ele diz: olha, se preocupe não com quem vai morrer ou quem está morrendo, mas se preocupe em quem se recuperou e está vivendo. Parece-nos um contraste, uma falta de sensibilidade, de amor, de saudade. Não, mas Jesus sempre deixou claro que aqueles que empenham-se no Evangelho, se não pouparam nem o Filho de Deus, quanto mais a nós, seus seguidores. Jesus diz: olha, quando um discípulo para ele chega e diz assim: Senhor, seguir-te-ei. Aí ele diz: olha, as aves dos céus têm seus ninhos e as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dia, Jesus diz assim: vem, segue-me. E qual é a resposta daquele homem? Ele diz assim: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar meu pai, depois eu virei. Jesus diz assim: não, olha, deixai os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem e segue-me. Quando nós pensamos na morte como o fim da vida, nós entramos em desespero. Mas quando nós temos esperança alicerçada no Senhor, que tem a nossa vida sob controle, e a nossa missão, quando ela se finda aqui na terra, somos atraídos até Ele, Ele nos chama. Que geração de crentes nós somos? Temerosos. Você acha que João Batista estava temeroso porque iria morrer? Não, ele sabia que quem se embrenha na selva para anunciar o reino, João Batista estava no deserto, longe de todos, mas ele não estava solitário, ele não era um caniço agitado pelo vento, mas alguém constante, firme, não temeu o rei. Ele diz: olha, é ilícito o que você está fazendo. Ele anuncia para aquelas pessoas que ali estavam que ele não temia nada. Mas quantos de nós, irmãos, temos vivido na covardia, no medo, na incerteza e na insegurança? Se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se Ele não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil, a Bíblia diz, acordarmos cedo, trabalharmos, comermos o pão que penosamente granjeamos, ao seu amado Senhor dá enquanto dorme. Entenda você que a morte faz parte da nossa própria natureza. Muitos partirão, outros morrerão, mas os que permanecem têm que valorizar os que estão perto. Quantas vezes nós só nos lembramos das pessoas que morrem saudosamente, mas esquecemos de amar aqueles que estão ao nosso lado. Então João Batista estava preocupado com ele, ele estava preocupado com os seus discípulos. Outra coisa que ele compara aqui é o fato de João não era um caniço agitado pelo vento, mas um sólido carvalho. João não se dobrava com o vento das circunstâncias, mas era alguém firme, convicto, que sabia em que ele estava se metendo. A gente tem que calcular o preço do discipulado. Seguir Jesus implica renunciar.
negar e abandonar pai e mãe. Quantas pessoas só querem os benesses do reino, mas não querem ser enfrentados nas lutas e nas adversidades. Nós temos perdido muitas pessoas. É verdade. Esse tempo de pandemia, pessoas que nós conhecemos, queridas, têm deixado o seu tempo aqui na Terra. Mas nós temos que honrá-los, porque eles não temeram, foram até o fim. E quando Deus os chamou para a sua própria presença, ninguém pode dizer não. Então, se nós estamos aqui, pensemos nos que estão vivos e pensamos naquele que vive, Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que nós estamos fazendo como João Batista, que não era um caniço agitado pelo vento? Quem fala isso é Jesus. Segundo lugar, a comparação que Jesus faz: a que saístes para ver um homem ricamente vestido? Perceba que um homem que se vestia bem, elegante, com muita pompa, muito luxo, Jesus diz: estes assistem nos palácios. O que saístes a ver? Será que João tinha proteção da corte? Ora, se foi a corte que o condenou, porque Jesus diz assim até a eles: olha, porque vocês estão privilegiando os ricos, são eles que vos oprinem, porque vocês estão querendo que as pessoas tenham honra, quando na verdade vocês não estão dando honra àquele que merece, que anuncia o Evangelho, que está perto de você, que zela pela boa conduta, pela integridade, pela justiça, pela verdade. Ele não era amigo do governador. Pelo contrário, foi condenado pelo governador, pelo rei Herodes. Ele não usou de sua influência, embora Herodes o temia. Quando Jesus aparece, ele diz: é João que ressuscitou. Então notem vocês que João sofreu até o fim. Vocês se lembram também do decreto de Daniel, que Daniel teve que observar, que o rei Dario, induzido e incitado pelos sátrapas, disseram a ele: olha, manda o decreto que só o Senhor é digno de adoração. E Daniel, quando sabe do edito, vai para o seu quarto, se fecha, abre as janelas de frente para Jerusalém e ora 3 vezes. Por 3 vezes. E esses homens, mancomunados lá entre eles, denunciam, e Daniel não perde o hábito que ele tem. Nessa pandemia, nesse tempo de desafio, em pessoas que perecem, pessoas que partem, uns para a glória, outros partem sem Cristo. Entenda, você deixou de fazer aquilo que é pertinente ao seu testemunho, de orar, de ler a palavra, de ter comunhão com as pessoas mesmo distante. Você tem se preocupado, você tem colocado a sua vida no altar de Deus. Então, se a gente quer os benefícios do reino, não precisamos estar no palácio, mas precisamos estar com as vestes limpas, transformadas e renovadas e lavadas pelo sangue do Cordeiro. Em terceiro lugar, Jesus diz: o que saístes a ver? Um profeta? Sim, bem mais do que um profeta. João Batista foi o último profeta. Ele entra no Novo Testamento anunciando Jesus como Salvador, o caminho, aquele que ele não era digno de desatar nem as correias da sandália. Para mim, quando a gente olha os personagens bíblicos, a gente fica olhando o exemplo de Paulo, de Pedro, a gente olha Tiago, irmão de Jesus, que presidiu o concílio lá em Atos capítulo 15, também é uma referência, um líder. A gente vê Timóteo, vê Barnabé se desfazendo do que tinha para abençoar as pessoas, e aquilo enche-nos o coração. Mas quando nós olhamos em primeira mão João Batista, aquele que anuncia, o profeta que anuncia a chegada do Messias. Então, qual era a função do profeta? Denunciar o pecado. Quantas pessoas coniventes com o pecado.
Quantas pessoas participam do pecado e se dão bem, porque eles transitam entre a servir a Cristo e a viver dissolutamente no mundo. Nós não podemos nos misturar. João Batista não se misturou. E Jesus disse, sim, ele era muito mais do que um profeta. Porque dentre nascido de mulher, ninguém é maior do que João. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então Jesus manda os discípulos saírem, os discípulos de João, para que ele não ouça o testemunho que ele vai dar a seu respeito. E ele se dirige aos seus agora. Diz, olha, vocês não conhecem João Batista. Vocês não sabem quem esse homem é. Ele é alguém que zela pela palavra. Irmãos, um profeta denuncia o pecado, mas ele mesmo não traz para si a ideia de ser elogiado. Por que não? Porque é Deus quem honra. É Deus que valoriza. Quantas vezes nós somos esquecidos das pessoas. A pessoa não se lembra, não faz menção, mas saiba de alguém que pode dar o testemunho correto a nosso respeito. Jesus Cristo. Que Ele nos sabe, Ele nos conhece, sabe o que somos, o que fazemos. O profeta, ele anuncia a chegada do rei. Quantas vezes nós somos convidados pelo Senhor no nosso ministério, na nossa integridade, na nossa vida, para anunciarmos a chegada do rei, chegada do reino. Jesus diz, olha, crede, porque é chegada a vós outros o reino dos céus. João Batista diz, arrependei-vos e crede no Evangelho de Cristo. Ele anuncia a chegada do rei e ele prepara o caminho do Senhor. A gente está tão embaraçado com as notícias ruins que esquecemos de anunciar o caminho do Senhor. Irmãos, que coisa triste quando nós esquecemos o nosso alvo, porque estamos olhando para o lado, ao redor, temos sido agitados pelo vento, temos tido medo de morrer, temos tido preocupação com coisas que não são dignas da nossa atenção. A gente tem que lançar a nossa ansiedade diante do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. O Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos sustenta, o Senhor que nos encoraja, que nos anima. É Ele que nós devemos estar firmados, porque Ele é a rocha em que os nossos pés precisam estar postos. Nós temos preparado o caminho do Senhor ou temos andado junto com a multidão temerosa, anunciando só mortes, perdas, e ficamos embaraçados e as pessoas querem uma palavra de alento, de consolo e de conforto. E nós não temos, porque estamos na mesma batida deles. Estamos na mesma preocupação, assombrados. Quem lança a mão no arado e olha para trás não é apto para entrar no reino dos céus. Eu queria trazer essa mensagem não apenas como um estudo, mas como uma orientação. Queridos, Jesus, Ele conhece a nossa vida. Ele sabe o que se passa conosco. Não temos vivido de forma alheia ao conhecimento de Deus. Ele tem nos visto, tem nos conhecido, sabe o que fazemos ou deixamos de fazer. E nesse período agora, nós temos que correr para os pés do Senhor. Edifique sua casa, ore na sua casa, reúna a família, conte o que está acontecendo no mundo, anuncie-lhes que Deus está no controle, Ele é supridor, Ele é o Deus da providência. Enquanto o medo chegar, a gente tem que olhar para o nosso Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Tá bom? Que você tenha um dia especial, um dia abençoado, um dia em que a presença do Senhor seja sentida na sua vida. Ao acordar, ao dormir, ao trabalhar, ao sair. Não confie apenas em vacina, em álcool gel, em isolamento. Tudo isso é especial e permanente para nós. Essas coisas fazem parte da nossa proteção. Mas tem uma coisa que é melhor do que isso. É a confiança no Senhor. Nós precisamos nos deleitar em Deus, lançar-nos aos seus pés. Ele é quem nos guarda,
Ele é quem nos livra, Ele é quem nos protege, Ele é quem ampara sobre nós, Ele é quem dá a palavra final. E se nós não nos lembrarmos disso, vamos ficar correndo de um lado para o outro sem saber o que fazer, tá bom? Então que Deus te abençoe, fortaleça a sua vida, tenha você um domingo especial na presença do Senhor e que haja no seu coração o temor de Deus, a palavra do Senhor implantada no seu coração. Que Deus te abençoe, tenha você um dia especial. Esse é nosso desejo, a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.